o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: não temas, faze conforme a tua palavra, porém faz primeiro para mim um bolo pequeno e traze para mim, depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, o capítulo 17 do livro de 1 Reis, quando nós estudamos o contexto desse texto, aprendemos que Israel está debaixo de uma decadência moral e uma decadência espiritual. Tudo isso por causa da idolatria que tinha dominado toda a Samaria, que é a capital de Israel. Tudo começou no capítulo 16, no verso 29 até o 34, quando a Bíblia diz que quando Acabe começa a reinar em Israel, diz a Bíblia que ele reinou 22 anos sobre Israel, cuja capital é Samaria. A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos pecados de Jeroboão. Que pecados são esses? É o pecado da idolatria. Viraram as costas para Deus e começaram a adorar outros deuses feitos por mãos de homem. Diz a Bíblia que Acabe achou pouco andar nos pecados de Jeroboão, e ele então vai casar com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel é filha de Etibaal, cujo Deus deles é um nome chamado Baal. E Baal quer dizer Deus que manda chuva, Baal quer dizer Deus que manda o orvalho. Segundo a história, toda Israel entrou na idolatria. Toda Israel viraram as costas para Deus, porque os profetas de Baal e de Azera profetizavam em Samaria, a capital de Israel, que quem mandava orvalho era Baal, quem mandava chuva era Baal. E o coração do povo de Israel, principalmente aqueles que moravam em Samaria, começaram a ser divididos. Eles começaram a adorar a Baal, começaram a reverenciar a Baal, começaram a oferecer sacrifícios a Baal. Não adoravam mais o Deus de Israel, não adoravam mais o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, não oferecia mais sacrifícios para o Deus Todo-Poderoso. Aí a Bíblia vai dizer no capítulo 17 que vai aparecer Elias. Só que quando eu leio o capítulo 17, eu não vejo Deus enviando Elias. No capítulo 17, Elias vai tomar uma atitude própria. Vai chegar até Acabe e vai dizer: vive o Senhor Deus de Israel, cuja perante a face eu estou, que nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O que é que levou Elias a sair da cidade de Gileade e ir até Samaria, apontar o dedo no rosto de Acabe e dizer que não vai haver chuva, não vai haver orvalho, senão segundo a sua palavra? Sabe o que foi? Foi porque Elias, ele guardava os mandamentos de Deus e ele lutava pelas coisas do Deus de Israel. Ele lutava pela obra de Israel. Ele lutava pela obra de Deus. Uma pessoa que é justa, uma pessoa que defende a obra de Deus, uma pessoa que defende as coisas de Deus, ele quando olha algo de errado, não precisa Deus mandar dizer. Ele se levanta, se coloca de pé e aponta e diz: olha, está tudo errado isso, está errado aquilo. Foi o que aconteceu com Elias. Elias se levanta,
vai até Samaria e diz que não vai haver mais chuva e não vai mais haver orvalho. Por que que Elias, ele coloca em ênfase que não vai haver mais chuva e nem orvalho? Eu vou repetir, porque Baal era considerado Deus que mandava chuva, era considerado Deus que mandava orvalho. Quando Elias ficou sabendo que os profetas de Baal, falsos profetas, profetizavam que era Deus que mandava chuva e que era Deus que mandava orvalho, Elias ficou irado. É aquela ira santa que quando você olha para algo que está errado, você se levanta para dizer: esse negócio não tem nada de Deus aqui não. Elias se levanta, vai até Acabe e diz: quem vai daqui em diante, segundo a minha palavra, não vai haver mais chuva e não vai haver mais orvalho. É como Elias estivesse querendo dizer para Acabe: Acabe, Baal não é Deus que manda chuva coisa nenhuma, Baal não é Deus que manda orvalho coisa nenhuma, e a partir de agora, na presença do Deus de Israel que eu estou, não vai chover e não vai mais cair orvalho sobre a terra. Foi um tapa na cara de Acabe. Segundo a Bíblia, foram 3 anos e 6 meses que não caiu um pingo d'água do céu na terra, mostrando para todos de Samaria que Baal não é Deus que manda chuva coisa nenhuma, que Baal não é Baal não é um Deus que manda orvalho coisa nenhuma. Quem manda chuva para regar a terra, quem manda orvalho para regar a terra, não é Baal, é o Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Aí Deus vai falar com Elias dizendo: Elias, retira-te daqui, vai para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Há de ser que beberás da torrente, e eu tenho ordenado aos corvos para que ali te sustente. Diz a Bíblia que Elias fez conforme a palavra do Senhor. Elias vai e se esconde na torre de Querite. E quando ele está na torre de Querite, Deus, ele envia corvos para sustentar Elias com pão e carne de manhã e também à tarde. E ele bebia a água da torrente. Enquanto o povo de Samaria, que achava que Baal era Deus, eles não bebiam um copo d'água. E Elias estava lá na torre de Querite, bebendo da água pura e cristalina que saía da face da terra. Diz a Bíblia Sagrada que a torre de Querite se secou. Então veio outra vez a palavra de Deus dizendo para Elias: é agora que me chama a atenção. Então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo, quando a torre de Querite se secou, e ele disse: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, porque eu ordenei a uma viúva que ali te sustente. Dentro desse versículo, Deus me mostrou 3 coisas que me chamou a atenção. A primeira coisa, quando o ribeiro de Querite seca, diz a Bíblia que Deus vai falar com Elias: acabou o pão, acabou a carne, acabou a água, mas a palavra de Deus não cessou. Deus vem falando com Elias mesmo na seca. Aleluia. Já é um ensinamento para os nossos dias. Independente do que eu estou vivendo, independente do que eu estou passando, independente se a minha geladeira está vazia ou está cheia, independente se no meu bolso tem R$1 ou não tem, pode faltar o dinheiro, pode faltar o trabalho, pode faltar o alimento, mas a palavra de Deus que fortalece a minha alma não vai faltar. Aleluia. Diz a Bíblia que Deus vai dizer para Elias dizendo: levanta-te e vai para Sarepta. É o que me chama a atenção aqui, porque Deus não enviou Elias para uma das cidades de Israel, porque Deus não enviou Elias para Samaria. Por que é que Deus enviou Elias para Sarepta, que é de Sidom, que é uma cidade idólatra, é uma cidade onde ninguém adora a Deus, é uma cidade que as pessoas adoram a um Deus feito pelas mãos do homem? Muito simples. Sabe por que é que Deus não mandou Elias para outra cidade, uma cidade hebreia que fazia parte de Israel? Muito simples. Israel estava debaixo da idolatria.
Israel não obedecia mais a Deus. Israel não escutava mais os profetas do Senhor. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabia que se ele enviasse Elias para Israel, para poder ser sustentado, Deus sabia que eles não iam escutar a palavra de Deus pelo profeta. Por quê? Porque todo o povo estava corrompido. Todo o povo não ouvia a palavra de Deus. Então não adiantava Deus enviar lá o profeta, porque eles não iam honrar Elias. Então Deus vai enviar Elias para uma cidade estrangeira, para uma cidade idólatra, porque Deus sabia que lá Elias seria honrado. Qual é a palavra de Deus aqui já nesse texto? A primeira palavra que Deus colocou no meu coração aqui é a seguinte: aonde você está, se as pessoas não te honram ouvindo a palavra de Deus, se as pessoas não te dão valor, Deus manda dizer para alguém nessa noite que Deus vai te enviar para um lugar aonde as pessoas vão dar valor para o seu potencial, aonde as pessoas vão dar valor para o dom que Deus te deu. Se você aonde está não está tendo valor, Deus ele vai colocar você em um lugar que vão honrar a tua chamada, vão honrar o teu dom, vão honrar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Diz a Bíblia que Elias vai habitar na terra de Sarepta. Agora a ordem de Deus para Elias era essa: vai para Sarepta e habita ali. A palavra habitar significa pousar. A palavra habitar significa morar. A palavra habitar significa estadia. Deus está dizendo para Elias: você vai para a cidade e mora ali por um tempo. Fica ali por um tempo. Aleluia. Por quê, Senhor? Porque eu ordenei uma viúva para ali te sustentar. Foi aí que me chamou a atenção. Deus tinha que ir para Sarepta, que é de Sidom. E quando chegasse na cidade, ele tinha que habitar nessa cidade, porque era lá que Deus tinha preparado a bênção. Era lá que Deus tinha que preparado a vitória. Era lá que Deus tinha preparado o sustento. Não sei se alguém pegou, mas tem pessoas que ainda não recebeu de Deus aquilo que Deus tem para entregar, porque Deus disse: vai para um lugar e habita lá. E essa pessoa não foi para o lugar e habitou no lugar que Deus disse. Fique na posição que Deus te colocou, porque é nessa posição que Deus vai te sustentar. É nessa posição que Deus vai te levantar. É nessa posição que Deus vai fazer uma obra na tua vida. Fica ali, Elias. Habita ali. Se Elias não fosse para a cidade de Sarepta e não morasse lá ou passasse um tempo, não ia ser sustentado. Não ia provar daquilo que Deus tinha preparado para ele. Quando Deus nos manda ficar em um lugar, pode ficar, porque o Deus de Israel vai cumprir tudo aquilo que ele falou que vai fazer na tua vida. Se sair da posição, a promessa não se cumpre. Se sair da posição, não vai provar daquilo que Deus disse que ia fazer na sua vida. Lembra quando Jesus prometeu batizar os discípulos com o Espírito Santo? No capítulo 24, verso 49 do Evangelho que segundo escreve Lucas, Jesus vai dizer: vai para Jerusalém, fica lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A ordem de Jesus era que os discípulos ficassem em Jerusalém. Era ali que eles tinham que ficar até ser revestido do poder. Somente 120 cristãos ficou. Somente 120 cristãos obedeceu a ordem. Somente 120 cristãos habitou ali. Os outros saíram tudo embora. Agora pergunta para mim: quem é que foi batizado com o Espírito Santo? Não foram os 380 que foram embora, mas os 120 que ficou e obedeceu a ordem de Deus. Deus está dizendo: Elias, habita aí, fica aí, porque é aí que eu já ordenei a bênção para chegar na sua vida. Não saia da posição que Deus te colocou.
Aí diz a Bíblia Sagrada. Deus vai dizer para ele, habita lá. Porque eu ordenei a uma viúva que te sustente. Sabe o que chama atenção aqui? Enquanto Elias estava lutando pela causa de Deus, enquanto Elias estava pelejando pela obra de Deus, enquanto Elias estava lutando pela a obra e a causa de Deus, Deus estava fazendo a reunião com os corvos para sustentar Elias. Mas também Deus estava falando com a mulher viúva para poder também sustentá-lo. Ou seja, enquanto eu estiver trabalhando para o reino, enquanto eu estiver pelejando pelas coisas do céu, enquanto eu estiver lutando pela obra de Deus, Deus está fazendo reunião para me sustentar na face da terra. Aleluia! Enquanto nós estivermos lutando pela causa de Deus, enquanto estivermos lutando pela obra de Deus, enquanto estivermos trabalhando para o céu aqui na terra, o céu também trabalhará ao meu favor e não deixará faltar nada para a nossa vida nessa terra. Eu ordenei a uma viúva. Por que Deus não ordenou um príncipe? Por que Deus não foi nos palácios e falou com alguém que tinha dinheiro? Por que Deus não foi em alguém que tem bens aquisitivos? Mas Deus falou apenas com a viúva. Não adianta. Israel não estava querendo ouvir mais a voz de Deus. Então Deus vai à cidade idólatra falar com a viúva, porque sabia que a viúva escutaria e obedecia a sua voz. Qual é a palavra de Deus aqui? O sustento de Deus, ele vem da onde nós menos espera que vai vir. Não veio de um rei, não veio de um príncipe, não veio de alguém que tem bens aquisitivos, mas Deus usou uma viúva pobre para sustentar Elias. Sabe qual que é o nosso erro nos dias atuais? É que nós pensamos que a nossa bênção, o nosso sustento, a nossa vitória vai vir de alguém que esteja no calão da sociedade. Vai vir de alguém que tenha bens aquisitivos. Vai vir de alguém que tenha muito dinheiro no bolso. Alguém que tenha uma vida regalada. É aí que nós quebra a cara. É aí que nós se frustra. Pensando que a nossa bênção virá de um lado e Deus está preparando a bênção de outro lado. O nosso Deus, ele vai contra a ótica humana. Enquanto nós pensamos que alguém que tem dinheiro vai nos sustentar, Deus fala, não vou usar ninguém que tenha bens aquisitivos. Eu vou usar uma pessoa que é mais pobre que você para te sustentar. Aleluia. A palavra de Deus é essa. Não olhe a aparência. Fica esperto, porque Deus, quando quer abençoar alguém, ele vem de qualquer lado. Principalmente daqueles que nós olhamos e não dá nada. Daqueles que nós olhamos e não damos nada. O sustento de Deus, ele vem de qualquer lugar. Pode ser de pessoas ricas, pode ser de pessoas pobres. O que interessa não é de onde vai vir. O que interessa é que o sustento vai chegar e vamos glorificar o Deus que fez os céus e a terra. Pegando um parafraseado aqui, nós esperamos que Deus usará alguém que tenha boa influência no mundo evangélico para nos entregar uma mensagem. Falando de espiritualidade, achamos que alguém que tem nome vai pregar na igreja onde eu congrego e pensa, agora eu vou ouvir Deus falar comigo. Mal sabe ele que Deus ele vai usar uma pessoa que não tem influência nenhuma, que está quietinho no seu banco, e Deus vai usar ela para falar com você. A palavra de Deus é essa. Espere Deus falar.
Só que não olhe para a pessoa que você quer que Deus use para falar com você. Fique atento e na torre de vigia. Porque quando Deus quer falar com alguém, Deus não escolhe bonito, Deus não escolhe quem tem influência, Deus escolhe quem Ele quer na hora que Ele quer. Qual é a palavra? A palavra é: fique na torre de vigia. Porque Deus vai falar com você a qualquer momento, usando aqueles que menos você espera para usar. Aleluia! Deus não usou alguém que estava dentro de Israel. Deus usou alguém que estava fora de Israel. É aí que está o nosso erro. Pensamos que Deus vai usar aquele que tem terno bonito, pensando que Deus vai usar aquele que tem boa influência. E Deus tira você daqui. Aí você está andando na rua, Deus pega alguém que está drogado, Deus pega alguém que está na sarjeta, olha para você, entrega a mensagem que você precisa. A palavra de Deus é essa: fica tranquilo, só espera, o Deus Todo-Poderoso vai falar com você de uma forma ou de outra. Deus vai falar com você. Glória a Deus. Então Elias se levantou, foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, ele viu uma viúva. Só que Deus já tinha avisado: eu ordenei uma viúva para te sustentar. Quando ele olha para a viúva, eu creio que o Espírito Santo testificou. Ele vai dizer: traz um pouquinho de água na botija. Ela, quando olha para o profeta, eu creio, não está escrito, que o Espírito de Deus também testificou, porque Deus falou com ela: olha, sustente o meu servo, sustente o meu profeta, sustente aquilo que eu estou dizendo. Deus falou com ela. Está escrito: eu ordenei a uma viúva. Então ela está ciente, e Elias também está ciente de que uma viúva vai sustentá-lo. E ela está ciente que Deus mandou ela sustentar um profeta, só que ela não sabe quem é. Quando Elias aparece na cidade e que fala com ela, creio eu que o coração dela ardeu com fogo. E ela, quando vai apanhar água para Elias, diz a Bíblia que Elias fala: espera um pouco, traz também um bocado de pão pequeno para mim. Ela disse: eu só tenho um pouquinho de farinha na botija e um pouquinho de azeite, mas eu vou fazer. Ele disse assim: não, faz primeiro para mim e depois faz para você. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Creio que quando Elias falou assim diz o Senhor Deus de Israel, creio que ela lembrou da palavra. E ele disse: a farinha da tua panela não vai acabar, e nem o azeite da botija vai acabar. O que me chama a atenção é que Elias disse para ela: primeiro faz para mim e depois para você. Por que primeiro faz para mim? Elias é o representante de Deus na terra. Fazendo para Elias, fazia para Deus. Fazendo para Elias, colocava o reino em primeiro lugar. É aqui que me chama a atenção. Ela faz primeiro para o profeta, depois para ela. Trazendo para os dias atuais, ela faz primeiro para o reino e depois para ela. Ela luta pela causa de Deus e depois para ela. Qual é a mensagem? Primeiro temos que fazer primeiras coisas para Deus e depois fazer a coisa para nós. Primeiro temos que lutar para as coisas de Deus, depois lutamos para as nossas coisas. E quer saber de uma palavra? Quando nós lutamos em primeiro lugar para as coisas de Deus, Deus luta por nós, não precisamos nem levantar a mão. Deus desce na terra e luta por você. Agora, o que Deus colocou no meu coração agora é tremendo. A viúva sabia que tinha que sustentar alguém, só que não sabia quem era. Só que ela tinha só um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Agora pergunta se ela desobedeceu porque tinha pouquinho. Não. Ela não sabia quem era. Só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. Mas obedeceu a ordem de Deus, independente da circunstância. E foi aí que Deus, Ele multiplicou, e a farinha não acabou, e a botija e o azeite também não terminou. Qual é a palavra de Deus?
aquele que Deus colocar na nossa frente para nós sustentarmos, ainda que eu tenha que dividir um pão, se obedecermos à voz de Deus e sustentarmos aquele que Deus colocou na nossa frente, Deus está dizendo para alguém: eu vou multiplicar o pouco que você tem, se você obedecer à minha voz. A farinha da panela não acabou. E o azeite também não terminou. Até um dia que o Senhor deu chuva sobre a terra. O tempo é de seca. O céu está cerrado. Israel está passando fome e necessidade. Mas tem uma viúva estrangeira que obedeceu à voz de Deus, sustentou o profeta, obedecendo a palavra, enquanto Israel estava debaixo da idolatria, passando necessidade, tinha uma viúva, ouviu a voz de Deus, obedeceu e estava comendo todos os dias, se alimentando todos os dias, se sustentando todos os dias. Ainda que ela estava na seca, ainda que ela estava com um pouquinho, mas obedeceu à voz de Deus. Quem obedece à voz de Deus, mesmo em tempo de crise, Deus vai sustentar mesmo no tempo de seca. A voz de Deus é tremenda. Ô viúva abençoada, obedeceu à voz de Deus. E mesmo debaixo da crise, ela tinha com o que comer e tinha o que beber. Tudo isso porque obedeceu à voz de Deus, independente das circunstâncias que Deus colocara sobre a terra e que ela estava passando no momento. E aí diz a Bíblia: ela foi e fez conforme a palavra de Elias, então comeu ela, ele e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que Deus falara pelo ministério de Elias. A obediência é tudo. Elias obedece, é sustentado. A viúva obedece, é sustentada. Qual é o tema? Obedeça em meio à crise, porque Deus vai nos sustentar em meio às dificuldades. Só que o nosso problema é obedecer a Deus no meio da dificuldade. Esse é o problema de todo cristão, seja pregador, pastor, seja quem for. Obedecer a Deus no meio da crise é um desafio tremendo para a nossa vida. Obedecer a Deus no meio da crise é um obstáculo para as nossas vidas. Só que se obedecermos como Elias obedeceu, e se obedecermos como a viúva obedeceu, Deus manda dizer: a farinha não acabará e o azeite também não faltará. E quer dizer uma coisa? Está dizendo aqui do material, mas eu quero transmitir para o espiritual também. A força não vai acabar. A graça não vai terminar. A presença de Deus não vai terminar. Em meio à crise, Deus vai nos sustentar e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Tem um louvor aí na agulha? Glória a Deus. Deus é poderoso. Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra de Jesus? Aleluia. Você percebe que Deus vai usar um de fora para abençoar. Se Deus não usar os de dentro, fique em paz. Se Deus não usar o da família, fique em paz. Se Deus não usar o de casa, fique em paz. Deus vai lá fora, traz alguém e te abençoa.
Mas que a bênção chegue, ela chega em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode soltar aí, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.